Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou a Cláudia Arsénio. Neste episódio espreitamos os números das 7 magníficas, as 7 empresas tecnológicas norte-americanas cotadas em bolsa que lideram a maioria dos ganhos de Wall Street. No momento em que gravamos, fazemos o balanço dos resultados já conhecidos. Depois olhamos novamente para o Orçamento do Estado, que já foi aprovado na generalidade, mas passa agora à fase da especialidade, onde os partidos vão apresentar propostas de alteração. O ano passado foram mais de 2.000, veremos este ano, apesar de o Governo já ter reiterado que a margem é muito curta. Comigo estão o Pedro Barros Costa e o Paulo Ribeiro Pinto. Esta é a Soma dos Dias. Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla. Estas são as 7 magníficas do Wall Street, todas empresas tecnológicas que estão neste momento a apresentar as contas trimestrais. Connosco está o Pedro Barros Costa, o jornalista do Negócios, que tem estado a acompanhar a divulgação dos resultados. Olá, Pedro. Qual o balanço até o momento? Olá, Cláudia. No momento em que estamos a gravar, já apresentaram resultados 4 das grandes empresas chamadas as 7 magníficas do setor tecnológico dos Estados Unidos, e pode-se dizer que, à exceção da Tesla, que foi a primeira a apresentar resultados, que todas elas superaram as expectativas dos analistas. Contudo, há aqui um receio que tem vindo a surgir, que é a de que os investimentos em inteligência artificial possam estar a ser demasiado elevados e possam não gerar o retorno esperado, o que fez, por exemplo, com que algumas destas tecnológicas tivessem uma reação negativa em bolsa, como a Meta e a Microsoft, apesar de os números terem ficado acima da expectativa dos analistas. Portanto, Para já, quais é que foram apresentados? Neste momento apresentaram a Tesla, que decepcionou em relação aos números, apesar de ter registado um recorde de vendas, isto também por causa da questão das tarifas de Trump estar a aumentar o custo da produção dos veículos. Depois apresentaram também a Meta, a Microsoft e a Alphabet, e espera-se também que os resultados da Apple e da Amazon sejam também positivos, embora, como disse, haja sempre esse receio de que os investimentos massivos em inteligência artificial, e que foram reforçados nesta apresentação de resultados pelas 3 empresas que referi, a Meta, a Microsoft e a Alphabet, possam não gerar depois o retorno esperado junto dos investidores. Aliás, há muito que se fala no receio de uma bolha tecnológica que pode ou não rebentar, como aconteceu no início deste século. Precisamente foi a famosa bolha das .com, em que, com o entusiasmo inicial em torno da internet, também houve muitas empresas que surgiram a apostar nesse setor e que tinham uma avaliação excessiva e que não tinha um fundamento real, digamos assim, e que depois a bolha essa que acabou por rebentar e levar à falência de muitas empresas e a muitos investidores perderem os seus investimentos. Neste momento, há também alertas dos analistas de que os ativos de risco, como as ações e sobretudo as tecnológicas, estão com avaliações excessivas, ou seja, acima do seu valor real. E houve até uma chamada de atenção recente do CEO do Goldman Sachs, que diz que dentro de 1 a 2 anos podemos assistir a uma correção do mercado, e diz também que alguns aspectos do mercado hoje em dia o fazem lembrar precisamente dessa bolha das .com. Outra novidade desta semana foi a Nvidia. Tornou-se a primeira $5 trillion baby. Tem sido consecutivo, não é? Estas metas. Exatamente. Os resultados da Nvidia têm sido imparáveis e também o seu crescimento em bolsa. Há uma procura constante pelos chips da empresa que está a sustentar a infraestrutura, digamos assim, dos centros de dados para a inteligência artificial. E, portanto, isso faz com que os investidores continuem a apostar na empresa e tenha sido, inclusivamente, a primeira empresa a ultrapassar, como referiste, os 5 bilhões de dólares em avaliação bolsista. Isto agora nos últimos dias por causa de novos investimentos que anunciou, e vai investir na Nokia, vai investir num centro de dados na Alemanha da Deutsche Telekom, vai também investir junto do Departamento de Defesa norte-americano para a construção também de infraestruturas e, portanto, isso fez com que atingisse este novo recorde. E fala-se também de uma 8ª magnífica?
precisamente, muito recentemente surgiu a notícia de que a OpenAI, que é a dona do famoso ChatGPT, poderá entrar em bolsa a relativo curto prazo, ou seja, com um pedido aos reguladores, o início da candidatura para entrar em bolsa em 2026 e a entrada em 2027, o que pode avaliar a empresa em também $1 bilhão, o que a faria ou tornaria mais uma destas magníficas do setor tecnológico. O Orçamento do Estado para o próximo ano já foi aprovado, na generalidade, com o voto a favor do PSD e do CDS, a abstenção do PS, do PAN e do JPP e os votos contra das restantes bancadas. Agora é o tempo da especialidade, onde os vários partidos vão apresentar propostas de alteração e a votação final global está marcada para 27 de novembro. Connosco está o Paulo Ribeiro Pinto, editor de Economia. Olá, Paulo. Olá. O Governo já avisou várias vezes que não há margem ou que é muito curta, mas as críticas, os recados da oposição fazem antever outra vez um grande número de propostas de alteração. O que podemos esperar nesta próxima fase? Nesta próxima fase eu acho que podemos esperar 3 ou 4 temas essenciais que vão dominar a fase da especialidade. A fase da especialidade tem uma característica muito particular porque todos os dias, durante este período, há a fase da manhã que é de discussão de política, basicamente, e depois a fase da tarde que é a votação, a linha de cada uma das propostas e da proposta de lei do Orçamento do Estado. E é nessa fase que se percebe mais ou menos como é que os partidos e o próprio governo, os partidos que suportam o governo e os partidos da oposição se posicionam sobre alguns dos temas. Já vimos isso na fase da generalidade, portanto vamos ter temas que vão friccionar de certeza nesta fase adiante, que são os temas da habitação, da saúde e, sobretudo, o tema das pensões. Foi trazido pelo PS, pelo líder do Partido Socialista, que quer um aumento extraordinário permanente das pensões mais baixas. José Luís Carneiro aponta para um limite de gasto para esse aumento de 400 milhões de euros, que corresponderá a uma suposta folga do saldo da Segurança Social ainda este ano. Mas o Governo e o Ministro das Finanças já disse, e depois mais tarde o próprio Primeiro-Ministro já disseram que a margem é curta ou mesmo inexistente ou muito próxima de zero. Nós estamos a falar, se nos referirmos à margem do saldo do excedente, de 263 milhões de euros, que nem sequer cobre os tais 400 milhões de que fala o líder do PS. Em todo caso, será um tema muito central nesta fase. O outro tema é a habitação. O Governo apresentou uma proposta de alteração daquilo que estava o pacote anterior do Governo de António Costa, e esta proposta da habitação tem várias medidas que, apesar de só terem efeito orçamental em 2027, também ainda poderão ter algum impacto nas contas de 2026, e é isso que não se percebe. Aliás, a UTAU, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que presta apoio aos deputados no Parlamento, mas também o Conselho das Finanças Públicas já disseram que não percebemos muito bem qual é o impacto destas medidas no orçamento. Portanto, ainda temos aqui algumas questões para ver. E depois a saúde. A saúde tem aqui um imbróglio, digamos assim, orçamental, que é complexo, que tem a ver com o aumento da despesa prevista para o próximo ano, 2,6%, mas tanto a UTAU e sobretudo o Conselho das Finanças Públicas dizem que provavelmente vamos ter uma suborçamentação do Serviço Nacional de Saúde, e o que já aconteceu em anos anteriores. E portanto há aqui estes temas que de certeza que vão marcar muito esta fase. E depois tudo depende das coligações que se puderem fazer entre os partidos, porque não havendo maioria do governo, os partidos da oposição, sobretudo o Chega e o PS, poderão aliar-se em propostas, nomeadamente as pensões, como aconteceu já no orçamento para 2025, e obrigar, de certa forma, o governo a ter de acomodar despesa extra que não estava prevista, que terá de vir no orçamento, não há hipótese, pronto. Consideras que o Governo terá de incluir, então, os cavaleiros orçamentais forçados pela oposição na especialidade? E se sim, quais? Ora, os cavaleiros orçamentais são normas que não têm diretamente a ver com
a característica contabilística do Orçamento do Estado, que é sobretudo receitas e despesas do Estado, mas são normas que muitas vezes são feitas à parte e que têm outro âmbito mais político e não tanto orçamental. E estamos a falar de normas como, por exemplo, alterações ao Código do Trabalho, que não vão acontecer porque elas vão ser fora do orçamento, ou outras normas do género de um investimento específico, um investimento público muito específico, que também está fora do Orçamento do Estado, mas que é negociado para que a oposição consiga ter ganhos, ganhos de propostas de alteração que são apresentadas. É possível que apareça um ou outro cavaleiro orçamental. No caso das pensões não será um cavaleiro orçamental porque tem impacto contabilístico financeiro no Orçamento do Estado, mas poderão aparecer outros. Normalmente há até alguns que não têm impacto orçamental, mas que poderão servir para justificar, no caso, por exemplo, do PAN ou do JPP, a abstenção, ou do próprio PS também para justificar a abstenção, ou seja, ter ganhos políticos com uma norma que pode não ter impacto orçamental, mas que é uma norma que fora do orçamento tem um ganho político importante para o partido. É possível que isso apareça e depois há as coligações negativas de que falava há pouco. Eu recordo que no ano passado, durante a fase de discussão no Orçamento do Estado para este ano, o PS apresentou uma proposta, precisamente nas pensões, de um aumento de 1,25 pontos acima do que é o aumento à atualização pela fórmula legal e teve o apoio do Chega. E, portanto, essa norma acabou por passar e acaba por ter um impacto na despesa do Orçamento do Estado. Portanto, é possível que durante a fase, uma ou outra com maior ou menor impacto no orçamento, mas que apareçam estes cavaleiros orçamentais, sim. Várias instituições já prevêem cenários diferentes do governo e colocam em causa o cenário macroeconómico de Miranda Sarmento. Já referiste duas, mas também lá fora há quem coloque em causa. Sim, aliás, as últimas informações, as últimas projeções que nós temos das instituições nacionais e internacionais que acompanham a economia portuguesa, todas elas duvidam muito daquilo que é a proposta do cenário macroeconómico do Ministro das Finanças. Porque o Ministro das Finanças aponta este ano para um crescimento à volta de 2%, no próximo ano um crescimento de 2,3%, 2,3% de um crescimento real do PIB, é visto como sendo demasiado otimista e poderendo ter riscos, o que se chamam riscos descendentes, ou seja, que são negativos, e isso impacta também naquilo que será o orçamento e naquilo que é a receita do orçamento, por exemplo, ou a despesa do orçamento. Nós, por exemplo, se tivermos um crescimento muito pequeno ou abaixo de 2%, 1,9%, 1,7%, como, por exemplo, o CFP e o Conselho das Finanças Públicas e o Banco de Portugal prevêem, isso impacta também naquilo que serão as receitas do Estado, porque se a economia cresce menos, haverá menos receitas de IVA, por exemplo, ou se o mercado do emprego não crescer tanto como aquilo que é previsto, também as receitas de contribuições sociais e as receitas de IRS também são menores. Portanto, há aqui uma série de riscos que estão apontados para a economia portuguesa. Ainda agora uma instituição, uma consultora, a KPMG, por exemplo, também diz que duvida muito que a meta de 2,3% para o próximo ano seja cumprida. É de facto uma meta bastante ambiciosa e sabendo nós que o investimento não está propriamente nos melhores dias, isso poderá criar alguma contração ou alguma retração no crescimento do PIB. Também, e depois aposta muito no consumo privado e as famílias são muito sensíveis a qualquer alteração económica ou de perspectiva económica nos próximos meses. Portanto, se as famílias pressentirem que há alguma hipótese de a economia não crescer tanto ou o orçamento familiar não ser tão robusto como aquilo que estavam a antecipar, isso também cria expectativas e a própria expectativa depois se confirma e há uma contração no consumo. O mesmo acontece no contexto internacional, temos as tarifas, por exemplo, ainda muito pode acontecer com as tarifas e as exportações portuguesas podem vir a ressentir-se das tarifas que eventualmente possam vir a surgir no futuro. Portanto, há aqui muita incerteza, há muitas incógnitas que podem pôr em causa esta meta que de facto é vista por todos como bastante otimista. Obrigada a ambos, até para a semana, porque há sempre histórias para contar.